Mais um jogador ex-Botafogo entra na mira do Sport para a sequência da Série B. No vídeo de hoje quero trazer os detalhes a respeito dessa informação, quais são as principais características de jogo deste atleta, o que eu posso trazer de opinião, de experiência, de jogos que eu já acompanhei sobre esse jogador. Será que é um nome confiável para a defesa? Da mesma forma, ainda falando sobre a zaga, duas outras boas alternativas da Série A do Campeonato Brasileiro, que no meu entendimento poderiam ser opções plausíveis para o Sport no decorrer da Série B, e esta necessidade do Leão reforçar o seu elenco para garantir um acesso sem tantos sustos, algo que vem incomodando muito a torcida rubro-negra. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também em nosso canal, ajudar a gente a chegar nesta marca de 20 mil inscritos, que é a nossa próxima meta aqui no YouTube do Futebol Team, e fazer a sua aposta na Esportiva VIP a partir de R$1 via Pix, sem burocracia. Todas as informações no primeiro comentário fixado para todos os jogos do esporte nessa Série B. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre esse jogador ex-Botafogo que está na mira, está no radar do esporte e pode sim ser contratado para a Série B do Campeonato Brasileiro. Estou falando sobre o zagueiro William Klaus, jogador que hoje tem 31 anos de idade, ele que estava por último no Molenbeek e pelo Botafogo disputou 3 jogos em 2022, até começa bem, dando expectativa de que poderia ser um nome interessante na defesa, mas acaba não tendo grande sequência e naquela mesma temporada foi emprestado ao Atlético Goianiense. Esta informação foi confirmada tanto pelo portal UOL quanto também pelo jornalista Felipe Silva. Muito obrigado à rapaziada, garantindo sim esta consulta. Segundo informações do portal NE45, hoje, além do Sport, o América Mineiro também tem interesse na contratação do jogador e enxerga como difícil essa chegada à Ilha do Retiro, tanto pelo interesse de outros clubes aqui do futebol brasileiro, quanto também da possibilidade dele ainda renovar com o Molenbeek, esse clube da primeira divisão belga, que ainda pertence ao John Textor, dono do Botafogo, da SAF do Botafogo. O Klaus, que na última temporada entrou em campo 16 vezes na Liga Belga e deu uma assistência. Então ainda não está descartado esta renovação contratual. Ele foi titular em 14 dos 16 jogos que participou na primeira divisão belga e também há outros interessados no futebol europeu. O fato é que o Klaus está livre hoje, pode sim ser uma opção plausível aí no Leão. Vou deixar para vocês o mapa de movimentação desse jogador na última divisão belga, na última disputa lá no futebol europeu, geralmente fazendo mais o lado direito do gramado. 1,87 m de altura, ele que é destro, mas também pode jogar pelo lado esquerdo. O que eu poderia destacar aqui para vocês em relação às principais características do Klaus? É um zagueiro alto, forte fisicamente, só que é lento, então nisso daí acho que é um aspecto que ele acaba deixando um pouquinho a desejar. Não foi um zagueiro por onde passou, até teve alguns momentos de destaque, geralmente pelos seus gols marcados, mas não foi titular, por exemplo, em um campeonato inteiro, ou algum problema de lesão acabou atrapalhando a sequência do jogador. Então geralmente é um zagueiro irregular. Eu não contrataria para o Sport nesse momento, pensando, por exemplo, em ser um titular absoluto na defesa. Acho, sendo bem sincero com vocês, um zagueiro muito inferior, por exemplo, ao Rafael Thierry, muito inferior mesmo. E até mesmo em relação ao Alisson Cassiano, não consigo ver o Klaus como muito melhor. A questão é que o cara tem passagens em outros clubes grandes, e isso, querendo ou não, acaba inflando o seu passe. Então, sendo sincero com vocês, o Klaus não é um zagueiro que me passa confiança, sendo bem sincero e honesto aqui no nosso vídeo, mas para a Série B pode resolver. Por que eu digo isso? Se a gente estivesse falando agora de um começo de temporada, onde o Sport poderia contratar, buscar várias opções do mercado brasileiro, sul-americano, europeu, aí era outra história. Mas agora a janela de transferências ela é curta, então as opções já são limitadas. E tem outro aspecto. Se fosse para a Série A, o Klaus, quando jogou a primeira divisão, não conseguiu ir bem. Exceto ali por um momento em 2020, vestindo a camisa do Ceará, até marcou 4 gols naquele ano. No restante foi decepcionante. Pelo Atlético Goianiense também, eu como torcedor do Goiás, lembro de um jogo dele contra o Goiás em 2022 aqui na Serrinha. O cara foi pífio, deixou bola pingar em cima dele, perdeu todas pro Pedro Raul no jogo aéreo. Como eu falei, é um zagueiro que já teve bons momentos no Internacional, no Juventude, no próprio Ceará, mas muito mais se destacando por alguns gols do que ser um titular de cabo a rabo.
no Campeonato Brasileiro. Ainda assim, tá? Apesar de todas essas ressalvas, se chegasse do Sport, acredito que poderia sim ser um nome útil, porque estamos falando hoje da Série B, né, do Campeonato Brasileiro, que é um nível técnico inferior. Para a Série A, eu tenho também um pé atrás. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Esse momento difícil também da defesa do Sport, muitas lesões, saídas e também um mercado que não oferece gigantescas opções. O Klaus, que quando começa, né, no Juventude, ali em meados de 2015, joga muito bem a Série C em 2016, talvez o melhor ano da sua carreira, sendo um titular absoluto. É contratado pelo Inter, tem experiência em 2017 na segunda divisão, marcou 4 gols, foi campeão também da competição. Foi um reserva em 2018, da mesma forma em 2019 e 2020, com 4 gols em 25 jogos no Ceará. No ano de 2022, começa até com expectativa no Botafogo, acaba não sendo aproveitado, foi emprestado ao Atlético Goianiense, teve uma grave lesão na penúltima temporada e no ano passado conseguindo voltar a atuar com maior frequência. O último jogo dele, porém, aconteceu no dia 21 de abril. Pode deixar sua opinião também sobre o Klaus e esta necessidade do do Sport contratar defensor. Para você apostar nesse jogo do Sport contra a Chapecoense, é na Esportiva VIP a partir de R$1 via Pix, sem burocracia. O link você encontra no primeiro comentário fixado. Vitória A2, Sport fora de casa, pagando 2,31 a cada real apostado. O empate a 3,05 e vitória da Chape 3,40. As outras partidas também desta rodada na Série B: Brusque e Paysandu, vitória do Papão fora pagando 2,90, vitória da Ponte Preta contra o Vila Nova a 2,36, empate entre Mirassol e Avaí 3,20 e vitória do Operário contra o Novo Horizontino a 2,31. Essas e todas as outras odds, não só dos jogos do Sport, mas também a sequência da Série B, as partidas da Série A, o retorno do futebol internacional, é na Esportiva VIP. Coloque mais emoção no futebol brasileiro e também todas as outras cotações pelo link no primeiro comentário fixado e no valor do seu primeiro depósito, inclusive com 100% de bônus, até R$600. Seguindo aqui no nosso vídeo, ainda falando sobre opções para o sistema defensivo do Sport, a necessidade de contratar pelo menos mais um zagueiro para a sequência da Série B, um cara que está um pouco sumido no Atlético Goianiense, que fez uma baita Série B do ano passado, é o Luiz Felipe, zagueirão de 30 anos de idade, que ainda pertence ao Santos. Aquele mesmo Luiz Felipe, né, foi reserva por muitos anos na equipe do Santos. Também tem passagens pelo Caxias, Paraná, Cascavel e está no Atlético Goianiense desde o ano passado. No ano anterior, 16 jogos, foi um titular absoluto no segundo turno com Jair Ventura na Série B. Foi muito bem na defesa, o Atlético dificilmente sofria gols. Agora, nesse ano, o Atlético conseguiu um empréstimo do atleta, tem vínculo até dezembro, e no Santos ainda pertence, né, ao Peixe, onde tem vínculo até o final do ano que vem. Porém, no Campeonato Brasileiro, só entrou em campo 8 vezes e dos 8 jogos só foi titular em 4 deles. Não pode se mudar para outro clube da Série A por ter jogado mais do que 7 jogos e ficou no banco, por exemplo, dos últimos 5 jogos. Ele ficou no banco em 3 deles e não jogou, né? Voltou ao time contra o Fortaleza, mas também não foi bem. O Atlético acabou sendo derrotado pelo placar de 3-1. Gosto do Luiz Felipe, pode fazer tanto o lado direito quanto também o lado esquerdo. Jogador que pelo Santos, o ano que ele mais atuou foi em 2021, com 36 aparições. É uma opção aí no mercado, acredito que seria um zagueiro que já demonstrou boa qualidade na Série B e também já atuou por um clube grande, né? Assim como o Sport no Santos, então já tem essa experiência, enfim, de sentir a pressão, né? Um ambiente, conseguir um acesso difícil, como foi no ano passado pelo Atlético Goianiense. É uma opção que, no meu entendimento, é uma das melhores aí no mercado. Obviamente que o Atlético não vai liberar o jogador gratuitamente. Da mesma forma, o Alisson Maia, um zagueirão interessante, 32 anos de idade, até começou muito bem pelo Criciúma, sendo titular na Série A, mas nos últimos 3 jogos ficou no banco e também não saiu de lá. O Alisson Maia tem contrato só até dezembro. No ano passado também foi um nome importante na conquista do acesso do Tigre, 38 jogos e 2 gols marcados na última temporada. Ele que aqui no Brasil também tem boas temporadas pelo Coritiba, o Vila Nova em 2021. É um bom zagueiro, tá? Regular, pode fazer uma função tanto pelo lado direito quanto também um lateral pelo lado direito também. 1,87 m de altura, é destro e também já atuou como um terceiro zagueiro. Seriam essas duas indicações que eu faria para o Sport. Você pode até olhar e falar, putz, Guilherme, mas 2 jogadores de clubes que estão na parte de baixo da tabela. É verdade.
Eu sei que o Sport é um clube grande que precisa recuperar o seu espaço no futebol brasileiro, mas a questão é que esta janela agora, ela é muito difícil, tá? Muito difícil, o tempo é muito curto, os clubes estão desesperados para contratar e nesse meio termo você pode encontrar algum jogador que está insatisfeito na Série A, tá? Isso serve para outros elencos, mas o Sport não vai ter condição agora de tirar um titular do Vasco, do São Paulo, do Bahia, não tem como, tá? Então eu ia muito mais nessas opções que já demonstraram uma boa qualidade em anos anteriores, que estão aí, digamos, sumidos dos últimos jogos, tanto o Alisson Maia quanto também o Luiz Felipe. Pode deixar a sua opinião, qual seria a sua indicação também para o Sport e essa importância de reforçar o seu elenco, já que a janela se encerra no dia 2 de setembro, mais ou menos em mais uns 14 dias para o Sport se movimentar. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever também no nosso canal, ativar as notificações, conferir os nossos outros conteúdos e apostar na Esportiva VIP, o link no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme, nos vemos numa próxima oportunidade. Valeu galera, a voz foi embora aqui nesse final.